Você já se deparou em algum momento do teu dia ou durante a tua semana, alguma conversa que você estava tendo entre amigos, família, uma conversa pelo WhatsApp ou até mesmo um filme, uma série que você estava assistindo e uma expressão que um autor falou ou que o teu amigo falou, uma fala, gerou um gatilho onde te trouxe uma memória de anos e anos atrás? Bom, eu te pergunto, você sabe de onde é que veio esse pensamento, de onde é que veio essa memória? Pronto, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Fala metas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje iremos falar sobre a área 51 da mente. Eu coloquei esse título aí porque literalmente é uma parte da mente que ela vai estar lá bem escondidinha, que muitas pessoas nem sequer procuram saber o que é que existe lá, o que é que está guardando lá dentro. Bom, mas de antemão queria deixar claro para vocês que vamos tratar sobre três assuntos: o consciente, subconsciente e o inconsciente. Para começar, o consciente é aquilo que conseguimos raciocinar, ou seja, temos um discernimento do que estamos fazendo, se é bom, se é ruim, se é negativo, se é positivo, se aquilo está me agradando, se está me desagradando, enfim, diversas coisas que a gente poderia tratar, mas exatamente esse é o trabalho do consciente. O consciente ele vai trabalhar a teu favor, digamos assim, de maneira mais superficial. Que aí eu vou estar complementando para vocês, que aí vai vir a entrada do subconsciente para vocês entenderem que tudo é uma peça que se junta uma com a outra para poder te favorecer. Então deu para vocês captar? Consciente, não temos muito o que se preocupar até o momento, tá? Eu vou complementar com outras coisas, mas o consciente é isso. Tudo que você pensa, raciocina, que você consegue ter o discernimento, é exatamente esse o trabalho do consciente. A segunda parte do assunto, que é o subconsciente, é onde a gente já precisa de fato a se preocupar mais um pouco. O subconsciente, imagina ele que ele é um HD, tá? De extrema capacidade aí de memorização. Pensamentos, conversas, leituras, livros, imagens, ambientes que você já esteve, e você lembra em momentos como aquele que eu já falei no início do vídeo, por gatilhos, ou seja, expressões de pessoas, uma fala, algo que você viu e você terminou se lembrando de algo que aconteceu lá atrás com você. É exatamente esse o trabalho do subconsciente também. Sabe, já imaginou se todos os dias após acordar você tivesse que estar lembrando ou até mesmo se questionando, falando para si: eu tenho que piscar meus olhos, ou como escovar os dentes, para cima, para baixo, ou como passar a marcha de uma moto, apertar a embreagem, a mesma coisa para um carro, tá abrindo a fechadura da porta. Bom, o subconsciente trabalha a teu favor para isso também. Por isso não vejo o subconsciente de forma negativa, pelo contrário, ele é positivo, dependendo como você saiba trabalhar com ele, tá? Então, se a gente não tem rotinas adequadas, se nós não temos hábitos adequados que não saíram ainda daquele ciclo vicioso de uma mente empobrecida, então o nosso subconsciente de fato ele vai começar a trabalhar contra o nosso objetivo, contra os nossos sonhos. Por isso o importante é que eu saiba quais são as minhas rotinas que eu devo seguir, ou quais são as rotinas e hábitos que eu tenho que quebrar da minha vida, da minha vida cotidiana, da minha vida diária. Então, se você não sabe trabalhar de fato a tua mente, ele vai sempre trabalhar ao teu fracasso, para que de fato você venha cada vez fracassar, procrastinar também, tá? Uma coisa importante que eu quero deixar aqui, a minha opinião e também um alerta aí para os pais, é que as crianças, para ser de modo mais específico, entre ali a sua idade de 1 ano até 6 anos de idade, ela está em uma fase que ainda não foi construída a mente consciente, ou seja, que é exatamente aquilo que eu falei, que é a parte da mente que ela consegue discernir o do bom, do ruim, o que eu devo fazer, o que não fazer, o que é errado, o que é o certo. A criança até seus 6 anos de idade, ela age mais por estado de emoção, ou seja, tudo que ela faz é certo, ela acha bonitinho tudo que ela faz, enfim. Se os pais que já estão em uma fase bem evolutiva, evoluiu bastante a sua mente, exatamente as mentes de vocês, que vocês têm que trabalhar a favor da criança. Então saibam
como passar de forma correta doutrinas, regras, disciplinas, ensinamentos, o que ensinar, o que deixar de ensinar, ou o que deixar de ver ou o que ver, o que assistir ou não assistir. As escolas em si, até mesmo algumas religiões, pastores, líderes religiosos, eles não sabem, mas eles trabalham mais para a alienação das pessoas para a pobreza. É por isso que eu trouxe aqui para vocês esse livro, que ele para mim é muito importante. Eu sigo algumas linhas de raciocínio que o Napoleão Hill, que ele deixou aqui escrito, que esse livro aqui para mim é extraordinário, ele vai falar exatamente sobre isso. Esse livro eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para você poder estar abrindo aí no teu smartphone, no teu computador e fazer a compra bem baratinho. Não vai fazer falta nenhuma, pelo contrário, vai acrescentar no teu conhecimento. Esse livro ele vai falar exatamente sobre a alienação, a pobreza, como se chega lá, como é construído uma alienação para que a pessoa, desde criança até a sua fase adulta, velhice, que no caso é o do próprio diabo, que é um dos personagens mais citados, ele faz com que a pessoa construa ali a sua vida, a alienação para a pobreza. Então leia esse livro, eu indico 100% aí para vocês, é muito importante, que eu garanto que a mente de vocês vão evoluir para mais de 100%, para o que hoje você pensa, e vocês vão começar a pensar. Então, pais, saibam ensinar os seus filhos. Não é só o fato de levar ele como uma criança, saiba colocar os assuntos certos na mente dele para funcionar, principalmente desde 1 ano de idade até 6 anos, mais de 6 anos para frente, ou até mesmo de 1 ano até o restante da vida de ensinamento que vocês vão estar passando para ele. Faça com que isso tudo, todo esse tempo realmente venha valer a pena, beleza? Por isso que desde crianças até adultos, se nós não procuramos a quebrar hábitos, principalmente a falta de controle emocional, a autodisciplina em si, eu não passo a me disciplinar para certas coisas que hoje eu faço, que me leva à procrastinação, é exatamente isso que o subconsciente ele vai passar a entender que aquilo ele de fato para você é bom. O consciente ele consegue fazer o discernimento, como já foi dito, entre o bom e o ruim. Mas o subconsciente, pelo contrário, ele entende tudo pela forma literal. Se você pensa em algo de forma efetiva, persistente, o teu consciente em si ele pode estar falando que aquele pensamento é ruim, mas como você está alimentando a tua mente com aquele determinado pensamento, o teu subconsciente ele vai se alimentando até chegar ao ponto de acreditar naquilo e fazer daquilo um hábito. Como por exemplo, você todos os dias pela manhã, você se acorda e fala, mais um dia vai ser como os outros, eu sou mesmo um azarado. Bom, isso aí a tua própria boca abriu, você está profetizando para si mesmo, onde o teu subconsciente está escutando tuas próprias palavras de forma literal. Então até nas tuas palavras você deve ter cuidado, porque o teu subconsciente vai começar a se alimentar do que você está vendo, do que você está assistindo, do que você está falando para si mesmo e do que você está conversando com outras pessoas e fazer daquilo a prioridade da tua vida. Por fim, o inconsciente. O inconsciente, imagina só, pessoal, vocês já chegaram a ver aí em algum jornal ou até mesmo em filmes um iceberg. Um iceberg ele tem aquela ponta menor em cima, mas a maior parte dele está submersa à água. Então aquela partezinha menor em cima que está sobre a água é o nosso consciente, aquilo que eu consigo raciocinar, racionalizar as coisas, ter discernimento. Já o subconsciente e o inconsciente eles estão submersos, porque eles só são acessados de forma ou que eu venha pensar muito sobre alguma coisa, ou eu passe por sessões de terapia pelo um psicólogo, enfim. E o inconsciente ele fica lá no finalzinho daquela ponta, quase que inacessível. Bom, o inconsciente você pode ter certeza que ele é a tua caixa preta do teu corpo, porque lá é onde vai estar guardado as tuas dores, os traumas que você passou na tua infância e que aquilo te gerou um desgosto e você quis esquecer. É justamente isso que o consciente ele vai trabalhar também a teu favor, guardando esses pensamentos, esses traumas que você passou, para que não gere, digamos assim, algo nocivo para a tua mente, para a tua saúde mental. Então até mesmo sonhos, paixões que você teve, sonhos reprimidos,
pensamentos reprimidos também, algo que alguém te falou lá atrás, vai ser tudo guardado no inconsciente. É só acessado através de, como eu já falei, por terapia, um profissional, um psicólogo que consegue ir além do subconsciente, acessar essa caixa preta para poder trazer à tona. É justamente por isso que algumas pessoas sofrem com alguns pensamentos nocivos, mas ela não consegue de fato saber o que é que está prejudicando ela. Então o profissional ele fica nessa responsabilidade de descobrir o que é que está vindo lá da caixa preta à tona, ou seja, para o teu consciente, e está te prejudicando. É justamente por isso que se diz caixa preta e são pensamentos nocivos, porque ele te gera uma consequência emocional. Outra coisa, para a gente poder finalizar esse vídeo, que eu queria deixar aqui a minha opinião, que é para vocês terem cuidado. Isso aí para todo mundo, principalmente quem segue numa vida aí profissional e ou que vai seguir. Um dos exemplos que eu vou pegar aqui é você funcionário hoje que trabalha de carteira fechada ou de qualquer outra forma que trabalha para um empresário. A manipulação ela é feita por pessoas que têm um mínimo básico de manipulação ou até mesmo avançado. Podemos dizer pessoas de alto escalão que eles têm uma manipulação ainda mais embasada. Ele passou durante muito tempo tendo aquele preparo. Mas peço a vocês que tenham cuidado no seguinte, com que vocês vivem se expressando, que vocês vivem contando para as pessoas. É através disso que eles se alimentam das tuas tristezas ou até mesmo da tua necessidade naquele momento. Um exemplo é alguém saber que de fato você está passando por alguma necessidade em casa, uma dificuldade financeira, e ele sabe que aquilo ele pode usar contra você, ele consegue usar aquilo para te manipular. Então, com base nisso, por exemplo, um salário, ele consegue te prender que você permanecendo no trabalho, ou seja, prestando serviço, trazendo rentabilidade para ele, você permanece no emprego. E ele continua efetuando os teus pagamentos, onde você vai estar pagando as tuas dívidas, e aquilo ele consegue trabalhar na tua mente de uma forma tão nociva, tão manipuladora, que mostra para você que só ali você consegue esse retorno, ou seja, essa salvação, digamos assim. Então cuidado com esse tipo de pessoa. Comece a analisar o seu ambiente, comece a analisar quem está tentando te controlar, quais são os cabeças, os líderes, e qual é realmente o sentido dele em estar se aproximando de você. Então tenham cuidado com o que vocês falam, para quem vocês vivem se expressando, para quem vocês contam os seus segredos. Algumas pessoas elas podem estar como uma amiga, como um amigo, como uma pessoa que quer se aproximar, mas na verdade ela quer se alimentar daquilo que você tanto guarda, daquilo que tanto você tem trauma, para poder te manipular. E como você assistiu até aqui o final desse vídeo, você aprendeu que devemos usar nossa mente no nível de capacidade total, mas também temos que saber como doutriná-la, como quebrar os hábitos, que de fato isso existe, ciclos viciosos que vêm sendo passados, hábitos aí que vêm levando a gente cada vez mais para uma mente pobre, tá? O enriquecimento, isso é uma consequência do dinheiro, ele vem conforme o seu trabalho, conforme o teu esforço. Mas o principal, o pilar principal, a base para a estrutura da riqueza, ela tem que ter e tem que vir daqui. Se eu não tenho a mente preparada, toda a riqueza, seja qual for ela vai de água abaixo, porque eu não consigo controlá-la. E outra coisa também, eu já falei em alguns outros vídeos, eu vou trazer aqui sim para vocês algumas dicas de investimentos, estudos sobre investimentos, mas eu quero primeiro trabalhar justamente isso, é o teu psicológico, um preparo psicológico para que quando você investir, você esteja preparado mentalmente, porque saibam que vivemos crises, vivemos quedas de mercado, e várias outras coisas que influenciam o mercado. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, deixa o teu comentário também, que é muito importante, também a tua opinião, o que é que você achou do vídeo. Se você achou que faltou alguma coisa, coloca aqui nos comentários que a gente pode estar fazendo um vídeo específico para isso que você deixou aqui nos comentários, beleza? Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!